Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina cálculo numérico, e aqui eu vou estar falando sobre interpolação polinomial usando diferenças divididas de Newton, ou diferença dividida finita, como eu costumo mencionar também. A gente já viu, via Lagrange, que dá para se achar o polinômio interpolador, né, o polinômio interpolador de Lagrange, certo? E depois daquela videoaula, a gente viu uma aula dizendo que o polinômio interpolador ele é único. Quer dizer o seguinte, independente do método que você utilizar, você pode utilizar sistema, pode estar utilizando a DDN, né, que é a diferença dividida de Newton, pode estar usando o polinômio de Lagrange. Você vai chegar no mesmo polinômio, porém assim, escrito de maneira diferente. Tá certo? Mas essencialmente é o mesmo polinômio. Você consegue mostrar com cálculos algébricos que um polinômio se transforma no outro e vice-versa. Tá certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Para começar a trabalhar via diferença dividida de Newton, eu preciso primeiro estabelecer algumas regras. Então, eu vou estar trabalhando com a função, né? Então, seja f contínua, né? Uma função, né? Contínua em AB, diferenciável no aberto, né? Então ela é contínua no conjunto AB fechado, diferenciável no aberto, e P de x, seu polinômio, ou seu, né? Já que é único, né? Seu polinômio interpolador nos pontos, nos n mais 1 pontos, x0, x1, xn, certo? Em particular, o que eu tenho? Ó, só para relembrar, neste caso, né? Neste caso, eu sei o seguinte, que a f de xi é a p de xi, ou seja, a função aplicada em cada um desses n mais 1 pontos aqui é o mesmo valor que o polinômio, embora fora desses pontos se pode divergir um pouco. Então, f de xi igual a p de xi para i igual a 0, 1, n. Então, nesses pontos, só para lembrar, minha função coincide, né, com o meu polinômio, certo? Aplicando nesses pontos. Então, o que acontece? Ó? Vamos começar aqui com essa DDN aqui, ó, x, x0. Por definição, isso aqui eu posso pensar assim, f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Aí você deve falar, professor, eu aprendi que é esse menos esse. Não, tanto faz. Na verdade, isso aqui não tem problema. Pode ser f de x0 menos f de x sobre x0 menos x. Então, claro que se você trocar aqui e trocar aqui, você não fez troca nenhuma. Então, assim, vamos convencionar. E também a gente viu numa videoaula passada, eu não sei se você viu essa videoaula, mas tem aí na playlist, que essa permutação aqui não tem problema, certo? A DDF de x, x0 é a mesma de x0, x, tá certo? Então, você tem isso aqui. Claro que, nesse caso aqui, ó, eu estou usando o P, né? Como o P coincide com a F, nesses pontos, vamos pensar no polinômio interpolador, né? Eu botei F aqui, mas foi um outro raciocínio. Então, eu tenho isso aqui. Então, o polinômio interpolador, quer dizer, a primeira DDF seria o polinômio interpolador no ponto x, qualquer genérico, menos P de x0, x menos x0. Aí vamos isolar o seguinte, vamos isolar esse P de x aqui, ó. Então eu posso passar isso multiplicando, então ficaria o seguinte, P de x menos P de x0 igual a quem? X menos x0 vezes a DDF aplicada em x, x0. X, x0. Eu vou chamar isso aqui, quer dizer, antes vamos melhorar um pouquinho, vamos passar o P de x todo para deixar ele isolado no canto, todo o resto para o outro. Então eu vou passar P de x0 positivo, mais x menos x0, a DDF de x, x0. Tá certo? Só que tem um problema. Esse cara aqui, ó, está figurando a variável x. Não é interessante porque a gente não sabe o que é que vem a ser isso, porque depende do polinômio que a gente está querendo procurar. Então, a gente, ó, observe o seguinte, ó. Quer dizer, vamos botar assim, ó. Note que vamos calcular esse carinha aqui, ó, P de x, x0, x1. Isso aqui, por definição, isso vai ser a P de
x, x1, menos AP de x0, x1, sobre x menos x1. Então vamos ver, ó. Nesse primeiro aqui eu omiti a variável, quer dizer, acho que é x, x0, é isso aí. É isso aqui, ó. Nesse primeiro aqui eu obtive a variável x0, quer dizer, deixa eu só analisar aqui, é x, x0, x0, x1, x menos x1. Ah, tá certo. O que acontece aqui, ó? Então, nesse primeiro, perceba que não apareceu x1, é aquela regrinha que eu tenho para você saber o que vem para cá para baixo. Ó, x1 não apareceu aqui e x não apareceu aqui. Aí, por conveniência, eu escolhi essa combinação. Há outras formas de você escrever. Então, é sempre assim, ó, x1 não está no primeiro, ele passa subtraindo, x não está no segundo, ele passa aqui. Então, sempre que você dá um branco, que é o caso meu aqui agora, você pensa nessa regra que você nunca vai esquecer. Então, eu tenho, por conveniência, isso aqui e escrevi. Aí, o que eu vou fazer? Ó, eu vou multiplicar esse cara aqui por isso e isolar esse indivíduo aqui para poder substituir ali. Então, vamos lá. Numa primeira etapa, eu sei que x, quer dizer, P de x, x0, menos P de x0, x1, é igual a x menos x1 vezes P de x, x0, x1. Então aqui você tem o seguinte, ó, P de x, x0 vai dar o quê? P de x0, x1, mais x menos x1, vezes P de x, x0, x1. Só que aí, ó, olha esse cara aqui, ó. Tá aqui e tá aqui. Vou chamar essa equação aqui de 2, essa expressão de 2, e vou dizer que eu vou substituir 2 aqui, quer dizer, melhor, né? Aqui, ó. Vamos grifar aqui. Então, ó, eu vou tentar ampliar um pouco mais para lá. Então, eu vou chamar isso aqui de 1, ali de 2. Então, substituindo esse carinha aqui, ó, né? Aquele lá, vou jogar aqui dentro. 2 em 1, eu tenho o seguinte, ó, temos, vai ficar P de x, que já está aqui, igual P de x0, mais x menos x0, vezes aquela coisa ali toda, vezes esse lado direito todo. Vai ficar P de x, 0, mais x menos x0, vezes, agora eu pego esse cara aqui e boto todo esse lado, ó. P de x0, x1, ou seja, a DDN aqui, nesse ponto, mais x menos x1, P de x, x0, x1, certo? Aí, desenvolvendo aqui, eu vou ter que P de x, P de x0, beleza, mais x menos x0. Note que P de x0 é igual a f(x0). Então, eu conheço esse ponto. Eu conheço também o ponto que eu estou aplicando o polinômio, certo? A função, na verdade, eu estou querendo achar o polinômio P de x. Então, aqui vai ser o quê? X menos x0 vezes esse cara. Esse primeiro aqui vai ficar P de x0, x1, mais x menos x0, x menos x1, vezes P de x, x0, x1. Certo? Que é o quê? Multipliquei esse cara por esse e esse por esse. Mas de novo apareceu esse cara. Aí você vai e calcula ele como você fez aqui, ó. Eu calculo o próximo. Então, ó, calculando, então analogamente, né? Calculando P de x0, x, x0, x1, P de x, x0, x1, x2. Ah, não, x1 já foi aqui, né? x0, x1 já é aqui, né? Esse ali já foi calculado. x2, P de x, x0, x1, x2, x3, etc. Né? Botar aqui vírgula. Aí vem 3 pontinhos, né?
Aí eu vou ter o seguinte, vou ter esse cara aqui, P de x, x0. Aí eu vou pular lá para xn menos 1, certo? E por fim, P de x, x0, xn. Aí sempre que eu calculo um novo, então, analogamente calculando esses caras e substituindo reiteradamente em 2 e substituindo reiteradamente em 2. Tipo a gente fez nesse passo aqui, que pegou 2, jogou em 1, então a gente vai substituindo, ao invés de gerar uma equação 3, você substitui, depois a próxima na equação 3, vai gerar. Aí você vai fazendo isso. A gente vai ter o seguinte, temos que P de x vai ser dado pelo quê? Qual a expressão que vai ser a cara, mais ou menos, do nosso polinômio? P de x, ele vai ser P de x0 mais x menos x0 vezes P ADDF em x0 e x1. Aí uma dica que eu dou é o seguinte, aqui calcula pelo menos mais uma etapa. Tipo, você vai ver que vai ser o próximo, vai ser x menos x0, x menos x1, x menos x2, aí aqui vai ser x, x0, x1, x2, é onde vai terminar. Vai ser o último termo, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Aí você vai ter x menos x0 vezes x menos x1, P de x, x0, x1. Só que aqui agora não vai ser mais x, x0, x1. X corre. Então você vai ter x0, x1, x2, mais. Aí se você pular lá para frente, né, você vai andando, vai andando, vai andando, sempre, ó, entenda, ó. Isso aqui antes era px, x0. Aí o x0, o x passou a ser x0 e o x0 passou a ser x1. Quer dizer, você não tem mais variável aqui. Como você não tem aqui. Na verdade, a variável ela vai sempre correndo para uma DDF de ordem superior. Então, você tem aqui o seguinte. Você vai ter uma coisa tipo assim, ó, x menos x0 vezes x menos x1 vezes até x menos xn menos 1. Você vai perceber uma coisa aqui interessante. Aqui é só x0, né? Mas eu vou até x1. Então eu vou sempre um a mais. Mas isso aqui, ó, P de x0, x1, x. Quer dizer, isso aqui, ó, x, 0, x1, xn. Tá certo? Aqui vem até essa última aqui. Mas, aí a última fica essa aqui, ó. Esse último termo aqui. Esse último termo desempenha um papel fundamental, que é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos xn menos 1 vezes x menos xn, ou seja, ele vai até xn, né? Vezes aí a última, a variável x não morre, é onde eu vou parar. X, x0, x1, xn. Tá certo? Então, essencialmente, o meu polinômio interpolador, ele vem até aqui. Só que, aí você fala, poxa, você não vai chegar em lugar nenhum, porque sempre vai ter um x. Então, você vai ficar sempre nesse caso. Aí eu lhe digo o seguinte, como P é um polinômio, eu não sei se você vai perceber isso, mas cada vez que eu calculo uma DDF, essa DDF resultante cai o grau. Então eu vou afirmar que esse cara aqui é zero, ó, esse último cara é zero. Então eu só preciso vir o polinômio até aqui, tá? A variável x sumiu daqui de dentro da DDF, ficando somente aqui fora, ó, bem explícita. Então, olhe bem, ó, eu vou afirmar o seguinte agora, ó, e vou provar também, um argumento relativamente simples. Temos que P de x, x0, x1, xn é zero. Aí, de fato, isso tem que ocorrer por quê? Porque se você olhar, ó, P de x, x0,
Qual a forma dele? Como é que é? É o f de x menos o f de x0 sobre x menos x0, né? Essa divisão aqui resulta um polinômio de grau quanto? De grau quanto? N menos 1. Afinal, N ele é interpolado em N mais 1 pontos, então ele tem grau, quer dizer, N não, P é interpolado em N mais 1 pontos, x0 até xn, então ele tem grau N. Né? N mais 1 pontos resulta grau N. Então, quando eu tomo isso, ó, é uma divisão de polinômios, isso aqui é uma constante. Então, eu vou pegar o meu aqui é P, viu, gente? Desculpe, estou botando F, mas é P. Botei F em algum lugar ali, não? Beleza. Então, ó, quando eu pego o meu, se fosse F não daria certo, né? Quando eu pego o meu polinômio aqui, subtrai uma constante, que P de x0 é um valor constante, então ele continua com o mesmo grau de P. Né? Suponha que P tem um grau superior ou igual a 1. No mínimo 1. Então, quando eu divido esse cara por esse aqui, eu estou dividindo um polinômio por um polinômio grau 1. Então, esse polinômio cai 1. A mesma coisa quando eu olhar para P de x, x0, x1, que vai ser P de x, x0 menos P de x0, x1, né? Que é x menos x1. Tá certo? Aqui não figura x1, aqui não figura x, então fica isso. Então isso aqui é um polinômio. É um polinômio de grau, o quê? N menos 2. E aí, se a gente for continuando, o que acontece? Ó, N menos 1 aqui é 0, N menos 1 aqui é 1, N menos 2. Então, quando eu chegar neste cara aqui, ó, P de x, x0, x1, xn menos 1, eu já vou ter caído praticamente todo o grau. Esse cara aqui vai ter que ter grau o quê? 0. Porque, ó, N menos 1, para o índice aqui ser quando termina em x0, N menos 2 para quando termina em 1. Então, esse polinômio aqui, quando eu calcular ele, né, ele vai ser um polinômio de grau. Aí você escreva, certo? Grau o quê? Vai ser um polinômio de grau o quê? 0. Né? De fato, então, ó, perceba, ó, grau n menos 1, grau n menos 2, até que eu vou subtraindo, eu sempre estou subtraindo um a mais, né? Então n menos 1, então vai ficar n menos 1, então vai ficar grau 0. Ou seja, esse cara aqui basicamente vai ser só um número. Lembra que eu falei que parece-se com a derivada? Então aqui, ó, eu tenho a derivada primeira, é como se fosse assim, né? Você pode analisar isso pelo grau. Aqui eu tenho a derivada segunda, uma certa aproximação. Até que eu vou ter a derivada o quê? Primeira aqui 0, segunda aqui 1, enésima aqui n menos 1. A derivada enésima de um polinômio, por exemplo, se eu pegar aqui x à quinta, derivar uma vez, não, x ao cubo, né? Por 5 é grande pra caramba. Então vai ter 3x ao quadrado, qualquer outros termos de grau menor detona, então essa aqui é a primeira derivada. Se eu derivar de novo vai ser 6x, essa é a segunda derivada. Se eu derivar de novo vai ser só 6, que é a terceira derivada. Ou seja, se eu derivar n vezes um polinômio, ou seja, 3 vezes um polinômio de grau 3, eu tenho um polinômio de grau 0. E por último, se eu derivar de novo, grau 0 não é o polinômio nulo, viu gente? Na verdade, o último termo aqui, ó, P de x, x0, x1, xn, vai ser o polinômio nulo. Na verdade, para qualquer quantidade de pontos maior do que n mais 1 pontos aqui, mais esse x acrescentando aqui, eu vou ter sempre um polinômio nulo. Ou seja, essa DDF de ordem n, no caso, n mais 1, né, se não me engano assim, ela vai ser o polinômio nulo. Tá certo? Então, onde é que eu quero chegar com isso? Meu polinômio, via método diferenças divididas de Newton, ele vai só até esse último ponto aqui. Ó. Então, né? Logo, P de x é isso aqui. Ó. P de x0 mais x menos x0, P de x0, x1 mais x menos x0, px menos x1 vezes... Ah, tá, é o segundo, né, aqui, né? P de x0, x1, x2, mais, 3 pontinhos,
até o penúltimo, que eu vou ter x menos x0, x menos x1, vezes x menos xn menos 1. Então aqui eu não uso todos os x, subtraindo, mas em compensação a DDF uso o último cara, que é o x0, x1, x2, xn. Tá certo? Então, este vai ser o nosso polinômio. Perceba que não tem mais x, então basicamente ele acaba. Eu vou fazer um exemplo aqui com ordem 1, tá certo? A DDF de primeira ordem é um polinômio de uma reta, e aí a gente vai, nas próximas videoaulas eu faço um polinômio de grau 2, 3 ou 4, né? Um polinômio maior um pouco, tá certo? Você vai ver que aqui é bem mais tranquilo do que o polinômio de Lagrange, de certa forma, para calcular. Vou até fazer um exercício para você ver a vantagem da diferença dividida de Newton em relação ao polinômio de Lagrange, tá certo? Então, ó, vamos pegar aqui um exemplo. Né? Meu exemplo vai ser o seguinte, vai ser um exemplo clássico que você poderia muito bem resolver por Lagrange, inclusive eu recomendo que você faça isso, tá certo? Para você ver que você vai obter o mesmo polinômio no final das contas. Eu vou fazer um caso para a ordem 1 para as contas ficarem fáceis, certo? Então, é o seguinte, ó, encontre o polinômio interpolador de f de x igual a seno de x sobre raiz de x via, quer dizer, relativo, né? Relativo aos pontos x0 igual a π sobre 2 e x1 igual a 3π sobre 2, usando diferenças divididas de Newton. Certo? Então, pra gente, e aí é o que eu recomendo. Tenta fazer lá usando o polinômio Lagrange para você ver, você se convencer que o polinômio, porque aqui é só um método de achar a mesma coisa que a gente já vem fazendo. Certo? Então a resposta final é igual. Tá certo? Então, solução. Aqui eu posso fazer uma tabelinha, que é o seguinte, ó. Minha tabela é aqui, xj, f de xj, ou você pode chamar isso de P também, né? Porque a P e a F coincidem, né? E aí você vai ter aqui até a DDF de primeira ordem, xj mais 1. Porque você só tem 2 pontos, tá certo? Então aqui vem seu primeiro ponto, ó, π sobre 2, que eu não vou usar π sobre 2, eu vou até escrever aqui, mas eu vou usar esse valor aqui, que é o valor que a calculadora me fornece, tá certo? Para fazer as contas. Esse é o número π mesmo dividido por 2, porque essa questão ela tem que ser feita em radiano, viu? Eu vou ressaltar isso aí. Então aqui, quer dizer, pode deixar, né? Na hora da calculadora dá para digitar o valor de π, e aqui 3π sobre 2. Então eu vou aumentar o espaço aqui para dar para a gente escrever os números, né? Com muitas casas decimais. Então, ó, quem é a f desse cara? Então eu vou pegar π sobre 2 e jogar nesta função. Só que aí eu tenho que configurar minha calculadora para radianos. Então sua calculadora, ela tem que estar em rad. Isso aqui é extremamente importante. Certo? Então eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, vou aqui abrir parênteses, seno de π sobre 2, π dividido por 2, dividido por, eu vou abrir um parênteses aqui de novo, π dividido por 2. Então o número que deu foi esse aqui, ó, 0,79788,456. 77988,456. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa com 3π sobre 2. Vou jogar aqui nesta função. Então vai ser a parênteses seno de... Não vou abrir um parênteses de novo, né? Shift. 3 vezes π dividido por 2, dividido por raiz de 3 vezes π dividido por 2.
Então vai dar esse número aqui, ó, menos 0,460658866. Tá certo? Então você vai pegar esse cara aqui, ó. Como é que você calcula a DDF agora? Esse menos esse sobre esse menos esse. Tá certo? Eu não vou escrever isso aqui no quadro, mas não preciso dar esse espaço todo não, né? Mas é esse menos esse dividido por esse menos esse. Eu vou até escrever aqui porque tem espaço, né? Então seria menos 0,460658866 menos 0,79788456 sobre 3π sobre 2 menos π sobre 2. Aí agora testa suas habilidades em mexer na calculadora, vai ser o seguinte, eu vou botar aqui, ó, vou abrir um parêntese, menos 0,460658866 menos 0,797884456, fez parênteses dividido por, aí a parênteses de novo, vou botar 3 vezes π dividido por 2 menos π dividido por 2. Então deu esse número aqui, ó, menos 0,400068114. Tá certo? Então, assim, eu estou tentando não aproximar nada, eu nem gosto disso. Às vezes eu até faço uma crítica aqui aos livros, porque fica uma coisa assim meio que sai arredondando de qualquer jeito. Não sei, não gosto muito. Eu tento não arredondar nada. A gente já tem erros que o próprio instrumento comete, né, como uma calculadora, um computador, uma balança, né, e você ainda arredondar um número é meio complicado. Eu não digo respostas finais, né, por uma questão, aqui é menos, gente, por uma questão assim, mais física, né, científica da coisa. A resposta final você até arredonda, mas cálculos intermediários jamais. Então aqui você tem o seguinte, quem é seu P de x? Ó, P de x é quem? P de x0 mais x menos x0 vezes P de x0, x1. Então aqui vai ser quem? P de x vai ser P de x0, no meu caso aqui, esse aqui eu estou considerando como meu x0. Né? É sempre assim, né? Aqui x1, então o x aumenta de cima para baixo. Não precisa ser o maior nem o menor, contanto que quem você considere vai fazer alguma diferença aqui. Tá certo? Não numa resposta final, mas os números vão parecer trocados, mas no final a resposta fica equilibrada. Então, quem é o P de x0? É esse número aqui, ó, 0,797884456 mais x menos π sobre 2. Aí aqui não tem jeito, eu vou ter que colocar o valor dele, eu não estava querendo. Vai dar isso aqui, 1,570796327 vezes quem? A DDF que a gente achou, menos 0,400606814. Tá certo? Então, fazendo essa continha aqui, você pode deixar assim, não tem problema nenhum. Isso aqui já é o polinômio. Tá certo? Mas para ficar bonitinho, como uma reta, né, e você quiser testar por outro método, né, fazer para o sistema, né, fazer por Lagrange, aí a gente vai deixar bonitinho aqui. Vai ficar 0,797884456 mais... x, aí no caso aqui vai ficar menos esse número aqui, ó, vezes x, aí menos com menos dá mais, esse vezes esse agora, ó, vezes, já está até com ele aqui, não, vou copiar, né, 1,570963227 vezes, aí já sei que vai dar mais, né, 0,4000606 814. Então dá isso aqui, ó, 0,629271712. Então, somando aqui os termos independentes, quer dizer, vai ficar isso aqui, né? Menos 0,400606814x mais, aí somando com esse número aqui, 0,797884456, vai dar isso aqui, ó, 1,427156272. Então você pode estar fazendo por outros métodos aí, até bom para conferir, assim, eu não garanto que na videoaula eu tenha acertado, né?
às vezes eu não resolvo os exercícios antes. Esse aqui que é um exercício simples mesmo, eu tenho uma certa apostila minha, mas eu não cheguei a verificar assim as contas. Então assim, refaz as contas, se possível, use outros métodos para ver se você consegue chegar até aqui. E o mais legal é isso, embora a gente tenha estudado um outro método, aí você deve estar se perguntando, poxa, então qual a diferença? Por que diferença de Newton foi estudado se Lagrange já faz o papel de achar o mesmo indivíduo? Porque assim, na diferença de Newton, imagine que eu acrescente mais um ponto aqui. Sei lá, 5π sobre 4. Certo? Entre x0 e x1, mais um número. A vantagem é que eu posso aproveitar esses cálculos aqui, porque se eu colocar mais um ponto aqui, mais um terceiro ponto, então vai ter a DDF dele com o outro. Então a DDF ela vai fazer um cálculo triangular, ou seja, ela aproveita valores já calculados. Então, já no de Lagrange não, se eu tiver que fazer esse polinômio aqui, eu achei uma reta. Essa reta ela não vai ter muito a ver assim com o que eu vou achar se eu estiver usando agora uma parábola. Se quiser interpolar agora por uma parábola, um polinômio de grau 2. Então eu vou ter que meio que quase refazer todos os cálculos de novo. Então assim, as diferenças divididas de Newton são um método relativamente mais rápido de se chegar ao polinômio interpolador. E não é nem a questão de ser mais rápido, ele é mais eficiente assim. Se você acrescentar mais um ponto, eu estudei esse fenômeno aqui, eu tinha estudado ele em 5 pontos. Acrescentei mais um, fiz mais uma medição. Em Lagrange você teria que calcular praticamente tudo de novo. Já aqui em DDF não, você basicamente, se eu não me engano, você só acrescenta mais um termo. Por exemplo, isso aqui é a reta, né? Se você for para a parábola, você vai acrescentar, aqui você só botou x menos π sobre 2, né? Aí você só colocaria agora x menos 3π sobre 2, que seria o segundo termo, digamos que você acrescentou um terceiro ponto, e calcularia isso aqui. Isso aqui você consegue calculando aqui, acrescentando mais esse ponto. Então você teria a DDF desse com o outro, mas esses dois gerariam esse cara aqui. Então você só calcularia esse pedacinho aqui, para a ordem 2. E já tendo de ordem 2 para a ordem 3, né, o polinômio de grau 3, você calcularia mais o outro pedaço. X menos x0, x menos x1, x menos x2 vezes a DDF em x0, x1, x2, x3, certo? Então assim, há algumas vantagens minhas, eu vou estar expondo isso durante os exercícios, tá certo? Um exercício pelo menos eu vou estar mencionando isso aí. Então é isso aí, eu espero ter entendido, né? Muito obrigado e até a próxima.